noite, gente. Boa noite. Para mim é um prazer enorme também estar aqui com vocês. Como eu falei no culto da tarde em inglês, eu sei que essa não é apenas mais uma igreja em Orlando. Vocês estão realmente num centro estratégico para poder alcançar todos os Estados Unidos e muitas outras nações também com a palavra da fé. E normalmente nós temos uma tendência de desprezar os começos, ou de não lembrar, mas saiba que muitas das histórias que estão acontecendo nesses primeiros dias aqui são histórias que outros vão estar falando e vão querer ver fotos, vão querer lembrar de como foi, e você vai poder dizer: eu fiz parte, eu construí essa história. Então, para mim não somente é uma alegria, mas também uma honra de estar aqui com esse casal abençoado, com essa igreja maravilhosa. E nós compartilhamos no culto da tarde uma mensagem que Deus colocou no meu coração. O pastor pediu para que eu pudesse ministrá-la também para vocês em português. Eu sei que alguns ficaram nos dois cultos, mas eu tenho certeza que, como Paulo fazia com os filipenses e com tantos outros, ouvir a mesma coisa é segurança para você. Amém? Então, como eu falava à tarde, eu creio que você não veio aqui à toa. Você não veio aqui somente por um convite, por uma conveniência, mas você veio para essa noite para receber um milagre específico. Às vezes as pessoas vêm para o culto, talvez por uma tradição de vir no domingo à noite sempre. As pessoas vêm ao culto e quando perguntam o que elas estão esperando, costumam dizer: não estou esperando nada em particular. Eu estou vindo para o culto. E aí você vai voltar sem nada em particular. Mas eu quero falar com pessoas que têm expectativa de receber algo de Deus hoje. Você tem expectativa de receber um milagre hoje? Então eu vou dizer para você, você vai tocar num milagre essa noite. Tem um milagre disponível para você. E o tema da mensagem é o milagre da parceria. Diga comigo: milagre da parceria. Eu quero mostrar para você na Bíblia que existe um milagre disponível para você. E esse milagre está mais próximo do que você imagina. Na verdade, esse milagre está sentado ao teu lado. Eu quero mostrar como Deus muitas vezes coloca aquilo que nós precisamos para a próxima fase da nossa vida, do nosso ministério, do nosso trabalho, em uma outra pessoa. E se você está aqui e você acha que você vai conseguir chegar lá sozinho, que você vai cumprir o seu chamado sozinho, o culto acabou aqui para você. Já foram dados avisos, você pode vir no próximo domingo. Mas se você entende que você precisa de outras pessoas para alcançar o potencial de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que a palavra dessa noite vai te transformar. Você não vem aqui somente para ser informado, você veio para ser inspirado, você veio para ser transformado. E é isso que vai acontecer com a tua vida se você abrir o seu coração. Amém? Eu quero mostrar para você na Bíblia que todo resultado que nós temos é consequência de uma parceria. Todo fruto, todo resultado, toda consequência nas nossas vidas é resultado de uma parceria que estabelecemos. E eu vou tentar responder aqui 3 perguntas de uma forma muito rápida. A primeira delas é: como nasce uma parceria? Como nasce uma parceria? A segunda pergunta é: como acaba uma parceria? Porque nós muitas vezes somos ensinados a começar parcerias, mas não somos ensinados a acabar essas conexões. Como encerrar uma parceria? E a terceira pergunta é: qual é a melhor forma de fazer parcerias? Nós vemos que na natureza, todo relacionamento, todo nascimento é fruto de um relacionamento. Você tem, isso aqui é bem óbvio, biologia básica, macho, fêmea, um relacionamento, e então nasce algo, nasce alguém. Na natureza é assim que funciona. No livro de Gênesis, nós vemos que as sementes, elas davam sempre conforme a sua espécie. Agora, assim como Jesus usava os exemplos naturais para transmitir verdades espirituais, quando na natureza nós vemos que todo fruto é resultado de um relacionamento, isso quer dizer que na dimensão espiritual acontece da mesma forma. Na dimensão espiritual, todo fruto que nós desenvolvemos, todo resultado que temos na nossa vida é consequência de uma parceria. A sua vida é um resultado das suas parcerias. De fato, as suas associações
vão determinar as suas assimilações. Aquilo que você recebe, quem você vai se tornar, como você vai pensar, o que você vai falar, o que você vai fazer e os resultados que você vai ter são determinados pelas pessoas com quem você decide se associar. Todos nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos, pelas pessoas com quem conversamos. Mas a boa notícia é que você pode escolher debaixo de que influência você vai ficar. Você é influenciado pelas pessoas com quem você convive, mas você pode escolher com quem você vai conviver. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15 e versículo 33, não vou abrir para ganharmos tempos, mas o apóstolo Paulo diz: não se deixem enganar, porque algumas pessoas já naqueles dias caíam nesse engano. E ele diz: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Não se enganem nisso. Mas quando nós olhamos também o livro de Provérbios, no capítulo 13 e versículo 20, Salomão diz: aquele que anda com o sábio se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos vai experimentar a ruína. Então, a Bíblia está mostrando que se você tem falta de sabedoria em qualquer área da sua vida, um bom exemplo a você seguir é estar perto de pessoas que são sábias naquela área. Amém? Amém. Vamos perceber que Deus depositou uma parte do nosso destino na vida de outras pessoas. Deus depositou, eu vou dizer isso mais uma vez para que você pense bem. Deus depositou uma parte do teu destino na vida de uma outra pessoa. Amém. Mas como assim, pastor? Você vai ver, por exemplo, que uma parte da visão de Deus para a sua vida vai ser revelada por outra pessoa. E se você não descobrir essa pessoa, você nunca vai saber essa parte da visão. Você vai perceber na vida e também na Bíblia que uma parte da unção na sua vida vai ser transmitida por outra pessoa. Amém. Você vai receber uma unção de alguém. E se você não descobrir essa pessoa, você nunca vai desfrutar dessa unção. Amém. É por isso que parcerias são tão importantes. Você vai ver também que uma parte da missão da sua vida só vai fazer sentido por causa de outras pessoas. Uma parte do seu propósito, uma parte da razão de você estar aqui nessa terra só faz sentido por causa de outros. Você não existe aqui somente por causa de você. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus não criou você somente para que você se desfrutasse durante toda a sua vida. Porque se fosse assim, você acordaria, se cobria no seu edredom e curtia você o resto do dia. Mas você se levanta, você trabalha, você conversa, você interage, porque a sua vida não tem a ver somente com você mesmo. Tem a ver com outras pessoas. Nós precisamos estabelecer parcerias. Nós vimos em Gênesis no capítulo 2 e versículo 18, que a primeira coisa que Deus falou ao criar o homem, a primeira observação que Deus fez sobre o homem foi: não é bom que o homem esteja só. E ele não estava falando somente sobre casamento. Ele não estava falando somente sobre o relacionamento de marido e mulher. Eu sei que esse versículo é muito usado nos cultos de casais, mas o que a Bíblia está mostrando aqui é que o ser humano precisa de outras pessoas. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse que ninguém ungiu-se a si mesmo. Ninguém consagrou-se a si mesmo para nada. Ninguém enviou-se a si mesmo para nada. Ninguém se reconheceu a si mesmo pastor. Ninguém na Bíblia nomeou-se a si mesmo líder. Os que fizeram isso, você vai ver que não tiveram um bom final. Nós vamos ver que sempre somos levantados, somos instruídos, somos confrontados por uma outra pessoa. E se você estudar na Bíblia, você vai ver que as grandes histórias de transformação em toda a Escritura foram resultado de parcerias. Barnabé, porque se associou com Paulo, ou melhor dizendo, Paulo sem Barnabé seria apenas um rejeitado pelos discípulos.
A gente nem ia conhecer a história dele. A gente não iria ler as epístolas que ele escreveu. Mas um dia Barnabé apareceu na vida dele. E sabe, Deus tem enviado Barnabés para cada um de nós. Amém. Mas nós precisamos aprender a reconhecer e celebrar essas pessoas. O problema é que às vezes Deus manda aquilo que a gente precisa na embalagem que a gente não quer. Então Deus manda alguém que vai ter instruções preciosas para a tua vida, mas você não vai muito com a cara daquela pessoa. Você não vai muito com a idade daquela pessoa. Aquela pessoa é jovem demais para me ensinar alguma coisa. Aquela pessoa é velha demais para me ensinar alguma coisa. Aquela pessoa é formal demais e eu sou muito extrovertido. Aquela pessoa é muito brincalhona e eu sou muito sério. Mas ao invés de você se associar com alguém que faz o teu tipo, você deve se associar com alguém que faz o teu propósito. Amém. Alguém que às vezes não vai se identificar no temperamento, alguém que às vezes não vai se identificar na idade, alguém que às vezes não vai se identificar na classe social, alguém que às vezes não vai se identificar com o teu poder aquisitivo, mas tem algo de Deus na vida dele que precisa ser transmitido para você. E você precisa reconhecer e poder extrair desse potencial, desse milagre que há em uma parceria. Eliseu sem Elias seria um simples agricultor. Mas um dia Elias lançou o seu manto sobre ele, assim como também pessoas têm sido levantadas por Deus para lançar o manto sobre a sua vida. Quando nós olhamos para tantos outros exemplos, percebemos que Moisés sem Jetro teria sido apenas um foragido. A história de Moisés seria: matou um soldado egípcio, fugiu para o deserto e nunca mais ouvimos falar dele. Tem pessoas que passaram por grandes tragédias e talvez a história dessas pessoas teria acabado ali, mas um dia Deus levanta um Jetro para você e transforma uma tragédia em um triunfo. Nós vemos que a história de Ruth sem Noemi seria apenas a história de uma viúva mais sem filhos. Mas uma parceria fez toda a diferença. Timóteo sem Paulo seria mais um jovem qualquer. Uma parceria fez toda a diferença. Uma parceria pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu posso dizer com toda segurança que você está a uma pessoa de distância dos melhores dias da sua vida. Você está a uma pessoa de distância das melhores ideias para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua casa. Uma pessoa de distância. Diga comigo, uma parceria na minha vida faz toda a diferença. Agora, nós vemos também que as grandes tragédias de vida na Bíblia foram resultados de parcerias. Se nós olhássemos para a vida de Sansão sem Dalila, nós estaríamos falando da história de um herói. Ou o que dizer, por exemplo, das mulheres que a Bíblia afirma que corromperam o coração de Salomão. Ou o que dizer, por exemplo, dos 10 espias que corromperam toda uma geração e impediram que aquele povo entrasse na terra de Canaã. Você lembra dessas histórias? Cuidado com os relatórios que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas com quem você está se associando. Porque o que vai sair da sua boca vai ser o resultado daquilo que tem chegado através de outros. Quando Deus quer abençoar a tua vida, aprenda esse princípio. Se você esquecer toda a mensagem, lembre-se disso. Quando Deus quer abençoar a tua vida, Ele vai te apresentar uma pessoa. Deus sempre nos abençoa através de pessoas. Dai e generosamente vos darão. Outras pessoas darão. Deus sempre nos abençoa através de pessoas. Antes de nos colocar em Canaã, Ele sempre vai nos apresentar uma pessoa que provou das uvas daquela terra. Foi assim que aconteceu com os espias. Eles foram, eles provaram das uvas e eles voltaram com um cacho de uvas para apresentar para aquele povo. Mas o que é que a gente faz normalmente quando a gente se encontra com alguém que já alcançou aquilo que a gente gostaria de alcançar? O certo seria que quando aqueles espias voltassem de Canaã com as uvas, o povo provasse das uvas, é bom, e dissessem: como vocês chegaram lá? Eu quero aprender, eu quero fazer a mesma coisa que vocês fizeram, eu quero me associar com vocês e ir também pisar naquela terra. Mas o que é que a gente faz quando normalmente alguém que já alcançou o que a gente quer alcançar se associa com a nossa vida? A gente fica com ciúme, a gente fica com inveja, a gente começa a criticar aquilo que a gente não conhece,
e a gente afasta da nossa vida as oportunidades de promoção que Deus traz. Então você está passando por um problema financeiro, e aí você está orando: Senhor, eu quero uma resposta para a minha vida financeira. E aí Deus te apresenta uma pessoa próspera. Para quê? Para você ter a oportunidade de aprender os caminhos da prosperidade, de mudar a sua mentalidade. Mas aí algumas pessoas veem aquela pessoa que está provando das uvas, naquela área que você precisa provar, e dizem: ah, mas eu não gosto de me envolver com gente rica desse jeito. Ah, mas o jeito que essa pessoa faz, eu não gosto desse tipo de pessoa. Tudo bem, você nunca vai ser esse tipo de pessoa rica. E aí você está com um problema no casamento, e a mulher está orando: Senhor, eu quero uma resposta para o meu casamento. E Deus dá uma resposta àquela mulher. Ele traz uma outra mulher para ser amiga dela, uma pessoa que tem um casamento exemplar, uma pessoa que tem um marido que sabe honrá-la. Mas aí ela olha para aquela mulher, e ao invés de aprender os seus caminhos, ela diz: ah, eu não gosto de me relacionar com mulher que tem casamento perfeito. Eu tenho certeza que ela vive brigando. Eu tenho certeza que isso é só uma fachada. Ninguém pode ser assim, meu amor, o tempo todo. Deve estar alguma coisa errada aí. O que você está fazendo? Você está repelindo a resposta de uma promoção de Deus para a tua vida. Então saiba que quando Deus quer te abençoar, Ele sempre vai te apresentar uma pessoa que já está desfrutando daquilo que Ele quer que você desfrute. Agora, saiba de uma coisa: o diabo usa o mesmo modus operandi. Quando o diabo quer destruir a tua vida, ele também te apresenta uma pessoa. E é por isso que cada pessoa que chega perto da nossa vida, você precisa entender se está sendo enviada por Deus ou não. Porque cada vez que você se associa com alguém, é como se você estivesse pegando um elevador. O elevador sempre vai subir ou descer. Ou seja, cada vez que eu gasto meu tempo com alguém, eu nunca mais serei a mesma pessoa. Ou eu vou subir, ou eu vou descer. Eu preciso saber com quem eu estou gastando o meu tempo. O diabo apresenta pessoas para destruir a nossa vida. Ele apresentou, por exemplo, a mulher de Potifar a José. Você conhece essa história. Ele apresentou os gibeonitas a Josué. Se você não conhece essa história, está em Josué, no capítulo 9. Ele apresentou Acabe ao rei Jeosafá. E eu poderia sair dando vários exemplos aqui. Se você não conhece essas histórias, entra lá no meu canal do YouTube, no Bíblia Todo Dia, que você pode acompanhar e conhecer um pouquinho melhor a história desses personagens. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui com essas parcerias, certas ou erradas, é que a gente não deve escutar conselho de quem está caído nos mesmos problemas que nós estamos passando. Eu vejo muitas vezes crentes desabafando com incrédulos. Eu estou com uma dificuldade, eu estou tentando ser fiel ao Senhor aqui, mas parece que as coisas estão apertando mais, o que é que eu faço? O que é que o incrédulo vai dizer a você a respeito disso? Eu vejo mulheres se aconselhando com mulheres divorciadas sobre o seu casamento. Ah, mas esse marido está me dando um trabalho, o que é que eu faço com ele? O que é que ela vai aconselhar você a fazer? Larga ele, seja feliz como eu sou. Ela só não está contando como é a noite dela sem aquele marido. Ela está apresentando uma imagem para você, então não se aconselhe com quem não tem os resultados que você quer ter. Amém. Se aconselhe com pessoas que pisaram, que provaram das uvas que Deus disse que você vai provar também. Agora, como nasce uma parceria divina? Essa é a primeira pergunta. E nós vemos isso em Gênesis no capítulo 2 e versículo 23. Queria que você abrisse rapidamente comigo. Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Desde o versículo 21 nós vemos Deus criando o homem e criando a mulher. Quem aqui conhece a história de Adão e Eva? Vou perguntar desse lado aqui, a história de Adão e Eva. Quem conhece? Glória a Deus. Deus criou Adão do pó da... E Deus criou a mulher da costela de Adão. Agora eu pergunto a você, por que Deus criou a mulher da costela do homem? Será que Deus não poderia ter criado a mulher, por exemplo, de um galho de árvore? Quem é que acha que sim? Deus é onipotente. Então ele poderia ter criado a mulher de um galho de árvore, ele poderia ter criado a mulher de uma pedra. Não estou desmerecendo a mulher, por favor, segurem as pedras, mulheres.
Mas por que criar da costela do homem? Algumas pessoas vão dizer, olha, ele criou da costela para que a mulher não estivesse nem abaixo do homem, nem acima do homem, mas estivesse ao lado do homem. E eu sei que isso é muito poético e tem um quê de verdade e vai soar muito bem, especialmente se alguém estiver tocando teclado e eu estiver pregando num culto de casais. Mas não é só isso que nós vemos na Bíblia. Algumas pessoas vão dizer, criou da costela porque a costela é o osso mais próximo do coração. Protege o coração do homem, assim como a mulher protege o coração do seu marido. Muito bonito também. Mas olha o que a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 23. Acompanha comigo. Disse então o homem, ou seja, depois de ter caído um sono pesado, eu costumo dizer como médico que foi a primeira anestesia da história da humanidade, depois de ter passado por um procedimento cirúrgico, a primeira cirurgia também, ele se acorda do sono e então diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que é que nós estamos vendo aqui? Deus está ensinando com essa passagem um princípio de parceria. Não existe nenhuma parceria que vai nascer sem que algo precioso saia de você para fazer parte daquela outra pessoa. Quando Adão acordou do seu sono, ele olhou para a mulher e ele disse, tem algo meu precioso. Se você já fraturou uma costela, você vai saber como uma costela é importante. E ele disse, tem algo meu precioso nela e agora nós somos um. Não tem como você ter uma parceria com a igreja, por exemplo, se você deseja apenas ser cliente daquela igreja. Não tem como você ter uma parceria com uma pessoa sem que algo precioso saia do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, para poder se impregnar na vida daquela outra pessoa. É assim que nascem parcerias. Parcerias são forjadas no sacrifício. Um parasita normalmente quer aquilo que está na sua mão, mas um discípulo quer aquilo que está no seu coração. E muitas vezes nós vivemos numa cultura onde pessoas se tornam clientes do potencial de ministérios, clientes de igreja. Eu sei que isso pode soar duro de se ouvir num culto de domingo, mas muitas vezes nós estamos procurando ser clientes da igreja. E sabe, a mentalidade de cliente é muito diferente de uma mentalidade de parceiro, de ovelha. Porque o cliente ele vai chegar com os direitos do consumidor. Então ele vai chegar na igreja e dizer, olha, eu gostei desse lugar, pastor, a igreja está bem localizada, tem um worship mais contemporâneo, gostei do estilo do pastor também, a pregação me irritou um pouco em alguns pontos, mas vendo tudo isso, um ambiente climatizado, uma cadeira acolchoada, eu acho que eu vou ser cliente nesse lugar, eu vou ser consumidor nesse lugar, mas você não está aqui no outlet, escolhendo um produto que se adeque melhor às suas necessidades. Muito menos a proposta de Deus é que você se torne um cliente de uma igreja. Amém? Mas que você estabeleça uma parceria. Deus não está procurando fãs. Deus não está procurando seguidores. Deus está procurando servidores. A Bíblia fala de Eliseu e diz que Eliseu seguia e servia Elias. E há uma diferença entre seguir e servir. Paulo fala, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 6 a 7, você pode anotar para meditar depois em casa, que os filipenses se fizeram participantes da graça de Deus que havia em Paulo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem gostaria de participar da graça de Deus que estava sobre o apóstolo Paulo? Amém. Eu acredito que qualquer crente sensato que tenha pelo menos uma semana de novo convertido, gostaria de participar dessa graça. Agora eu vou te dizer, participar da graça do apóstolo Paulo não era algo muito glamuroso naqueles dias. Participar da graça do apóstolo Paulo não ia trazer para você muitos seguidores nas redes sociais, não ia trazer muitos aplausos. Na verdade, participar da graça de Paulo naqueles dias significava muitas vezes ir preso com ele, apanhar com ele, fazer viagens longas para entregar livros para ele, ser perseguido por pessoas, ser humilhado por pessoas. Um dos problemas da nossa geração é que nós barateamos o preço do discipulado. Barateamos o preço do discipulado. Não tem problema se você não der amém, eu posso dar o amém por você nessa noite. Barateamos o preço do discipulado. Nós somos crentes e porcelana. Não conseguimos lidar com um não. Ficamos feridos, ficamos magoados.
As pessoas dizem, eu queria estar nos dias de Jesus, eu queria seguir Jesus quando ele estava em carne. Será que você aguentava, por exemplo, Jesus olhar para você e dizer, para trás de mim, Satanás? Como ele fez quando ele estava corrigindo o apóstolo Pedro. Nós não podemos deixar o politicamente correto corromper a igreja. Existem verdades que vão nos incomodar. Mas você não está aqui para ser mimado, você está aqui para ser confrontado pela palavra. Ainda que isso possa doer em você, mas vai trazer transformação para a tua vida. Amém? E esse é o preço de uma verdadeira parceria. O que faz, por exemplo, uma pessoa largar tudo para seguir alguém numa parceria? O que faz, por exemplo, o que Eliseu fez? Alguém queimar os bois para seguir um desconhecido. Ou alguém largar o barco, como Pedro fez, para seguir Jesus. O que fez Timóteo, por exemplo, gastar a sua juventude viajando para entregar capas e livros a um homem já idoso, o apóstolo Paulo, preso e sentenciado a ser decapitado. O que faz pessoas estabelecerem essas alianças que superam até laços de sangue? Eliseu, por exemplo, largar sua profissão estável como agricultor e passar anos lavando as mãos e os pés de um profeta que ele tinha acabado de conhecer. Sabe qual é a resposta? É que existem pessoas que curiosamente exalam o cheiro do seu futuro. Porque Deus depositou uma parte do seu destino na vida daquelas pessoas. Jesus chegou para Pedro e ele disse, olha, vinde a mim e eu o tornarei pescador de homens. Existem pessoas que exalam o nosso futuro, que tem cheiro do nosso futuro, que tem cheiro do nosso destino. Pedro deixou tudo porque ele olhou para Jesus e ele sabia, não tinha a ver com aquilo que ele ia receber. Jesus não disse, vim após mim e eu vou te dar muito peixe. Tem a ver com aquilo que ele ia se tornar. Quando você se associa com as parcerias corretas, você vai se tornar o que você nunca foi. É por isso que parcerias são importantes para as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos distraídos quando um mentor enviado por Deus lança um manto sobre as nossas vidas. Assim como Elias fez com Eliseu. Porque muitas vezes as parcerias não vão começar com uma voz audível nos céus. Elas são sutis. Não vai se abrir os céus e Deus dizer, olha, esta é a parceria da sua vida. Siga e obedeça a essa pessoa. Não, não. Muitas vezes vai ser sutil. Mas você não pode deixar, por exemplo, o excesso de passado na sua vida contaminar a sua capacidade de enxergar o futuro. Aleluia. Você não pode deixar com que aquilo que você precise queimar impeça você de ter acesso àquilo que você vai receber. Eliseu soube, ele precisava queimar os bois. Eu não sei o que você precisa queimar também para poder desfrutar de certas parcerias. Eu posso falar do pastor Bud no nosso ministério. E Mama Diana está aqui como prova viva disso. Ninguém poderia chegar perto do pastor Bud para falar incredulidade, porque seria corrigido. Então, se você quisesse estabelecer uma parceria com ele, você precisava queimar a incredulidade da sua língua. Tem comportamentos que você precisa queimar para poder se conectar com os parceiros que Deus tem para você. Tem pensamentos, tem atitudes que você precisa queimar. Nós vemos que a Bíblia é cheia de histórias de pessoas que poderiam ter sido algo, poderiam ter sido alguém, poderiam ter feito algo, poderiam ter chegado em algum lugar. Nós vemos pessoas também na nossa vida que dizemos, olha, aquela pessoa poderia ter sido um excelente pastor, poderia ter sido um grande ministro, poderia ter sido um grande empresário. Quem poderia, por exemplo, ter sido o jovem rico? Quem lembra da história do jovem rico? Mateus, no capítulo 19, a Bíblia mostra que ele ficou tão apegado ao que ele tinha, que ele nunca descobriu o que ele poderia ter. Tem gente que fica tão apegado ao que tem. Meu precioso. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Que ele nunca consegue descobrir o que ele poderia ter acesso. Às vezes você vai precisar, em parcerias, abrir mão do que você tem, para poder descobrir o que você nunca soube que poderia ter. A parceria com Jesus tinha um preço para aquele jovem, confiar menos nas suas posses e mais em Jesus. Quem poderia ter sido o mágico Simão? Atos, no capítulo 8, se você não conhece a história, leia em casa. Ele ficou tão apegado ao seu ego, ou seja, ele ficou tão apegado a quem ele era, que ele nunca descobriu quem ele poderia ser.
E às vezes a gente fica tão apegado, porque a parceria com Pedro tinha um preço para ele, abandonar as motivações erradas. Às vezes a gente fica tão apegado a um título, a uma posição. Mas você não sabe que na minha empresa eu sou isso, isso. Como é que eu deveria fazer tal coisa para me associar a essa pessoa? Você fica tão apegado a quem você era que você nunca descobre quem você poderia se tornar. Mas você precisa deixar um pouquinho de passado para poder abraçar o seu futuro nessa noite. Amém. Quantas pessoas nós não conhecemos na vida pessoal mesmo, e nós não dizemos, essa pessoa poderia ter sido um grande homem, essa pessoa poderia ter sido uma grande mulher, essa pessoa poderia ter sido um grande ministro. Se você procurar a história de cada uma dessas pessoas, você vai ver um motivo em comum para elas não terem tido o sucesso que poderiam ter tido. Uma parceria que não foi honrada. Em algum momento da vida delas, houve uma oportunidade de discipulado que foi desprezada. Em algum momento da vida delas, um mentor enviado por Deus esteve perto dela e ela não conseguiu perceber. Ela não recebeu o profeta na qualidade de profeta e não desfrutou do galardão do profeta. Parecia mais uma pessoa, parecia mais um dia comum, mas aquele dia era o dia que iria dar um contorno completo na sua vida. Nós vemos na Bíblia que Satanás preferiu ser o senhor do inferno do que ser um servo no céu. E às vezes a gente pode deixar o nosso orgulho, o nosso ego, fazer com que a gente se torne rei da nossa mediocridade, ao invés de ser servo da grandeza de Deus, ao invés de ser servo de uma visão maior do que nós mesmos. Você pode fazer parte de algo maior do que você mesmo. Eu posso dizer com toda certeza que essa igreja faz parte de algo maior do que mim e do que você mesmo. Quando você se conecta a isso, você se realiza, mas você realiza algo maior do que você, porque você não existe aqui somente por causa de você. Os dons e os chamados são de graça, mas a qualificação e a maturidade para exercer esses dons e esses chamados são muito caras. Não estão em liquidação. A segunda pergunta é como acaba uma parceria? Como acaba uma parceria? Porque muitas vezes nós somos ensinados a começar parcerias corretas, mas ninguém é ensinado a terminar um relacionamento do jeito certo. Ninguém é ensinado na escola, na faculdade, nem mesmo às vezes pela família, a acabar com uma amizade errada. E você vai ver na Bíblia e na vida que nem todo adeus na sua vida é ruim. Algumas partidas são até saudáveis. Elas precisam acontecer. Nós vamos ver que terminar estações é tão importante quanto começá-las. A gente sempre prega sobre uma nova estação começando, sobre uma nova fase começando, sobre o Deus dos começos, mas a gente tem que aprender também a acabar as coisas certas. A gente tem que aprender a finalizar certas estações, a finalizar certos relacionamentos. E eu percebi na Bíblia que quando alguém sai da sua vida, essa pessoa pode estar saindo porque faz parte de uma de 3 categorias. E eu quero falar brevemente sobre essas 3 aqui. A primeira delas é o homem ou a mulher maus. O homem mau. O segundo é o homem insensato. Diga comigo, o mau, o insensato e por último, o sábio. Diga comigo, o sábio. Então, quando uma pessoa sai da sua vida, provavelmente ela é mau, sábio ou insensato. E eu quero começar falando do sábio. Porque normalmente quando a gente pensa no sábio, a gente pensa que o sábio é a gente. Mas às vezes, nós é quem somos o mau e o insensato. E o sábio é quem está se afastando da gente. Então, para parafrasear o apóstolo Paulo quando falava sobre a ceia, eu quero dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, cada vez que alguém sair da sua vida. Cada vez que alguém se afastar da sua vida, faça um exame, faça uma análise e pergunte para você mesmo, ele está saindo da minha vida porque ele é mau e é bom que ele saia? Porque ele é insensato e não entendeu o milagre dessa parceria? Ou porque ele é sábio e eu estou sendo mau ou insensato? Faça esse exame, você nunca mais vai desperdiçar grandes oportunidades de Deus para a sua vida. Às vezes, um sábio se afasta de nossa vida porque a gente não honrou o suficiente essa parceria que Deus ofereceu. Aconteceu quando Jesus chegou na sua terra. E a Bíblia diz que ele não pôde operar grandes milagres. Porque aquilo que nós não reconhecemos sai da nossa vida.
Eu nunca vi alguém arrependido por excesso de gratidão. Você já viu alguém? Eu nunca cheguei num velório e vi alguém chorando, dizendo: por que você está chorando? É porque eu agradeci tanto a ele quando ele era vivo. Eu não deveria ter sido tão grato. Não. Mas eu já vi pessoas valorizarem pessoas que vão embora. Eu já vi pessoas valorizarem pastores que vão embora. Eu já vi pessoas valorizarem coisas que eles perderam. Aquilo que você não reconhece vai sair da sua vida. E mais uma vez, eu sei que talvez você não escute tantos améns, mas eu não vim aqui buscar o seu amém. Amém. Eu vim buscar uma palavra de Deus para a tua edificação. Amém. Eu vim dizer para você: valorize quem está perto de você agora. Valorize o que você tem agora. Você valorize essa igreja, como o pastor falou. Amém. Você tem sido abençoado nesse lugar. Então celebre essas coisas. Amém? Aleluia. Porque aquilo que nós não reconhecemos vai sair da nossa vida. Agora, eu queria falar um pouquinho também sobre o homem mau. Por mais que eu ame o ser humano, eu sou pastor, eu acredito que pessoas podem mudar, mas eu sei também que existem pessoas de caráter maligno. Como nós dizemos no Nordeste, tem gente que é gente ruim. Pessoas de caráter maligno, e você vai ver isso ao longo da Bíblia. Eu não vou abrir todos os versículos, mas em Atos, no capítulo 20 e versículo 29, o apóstolo Paulo fala sobre lobos que iriam surgir no meio do rebanho. Lobos no meio de cordeiros. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 9 a 11, a Bíblia fala sobre falsos crentes. Talvez seja uma coisa só do Brasil. Não sei se tem muito em Orlando esse tipo de crente. Vamos continuar. Mas, falando sobre os falsos crentes, o apóstolo Paulo diz: com esses você não deve nem comer. E alguém pode dizer: pastor, mas onde está o amor? Se eu me afastar dessas pessoas e magoar essas pessoas. 1 João, no capítulo 2, versículos 19 e 20, diz que a unção vai nos ensinar a respeito das pessoas com quem você deve ter parcerias. Você já perguntou ao Espírito Santo se você deve ter amizade com aquela pessoa? Se você deve fechar um negócio com aquela pessoa? Se você deve estabelecer uma parceria com aquela pessoa? O problema é que muitas vezes nós fazemos a nossa bagunça e pedimos para Deus abençoar. Mas que tal se ao invés de pedir para Deus abençoar o teu projeto, você começar a perguntar a Ele qual é o projeto que Ele tem para você? Amém. Porque o projeto dele já está abençoado. Amém. Amém. Que tal se ao invés de você pedir para Deus abençoar o teu relacionamento, você começar a pedir a Deus para mostrar o relacionamento certo para você? Aleluia. Obrigado pelo seu amém nesse momento. Vão existir pessoas que vão querer usar aquilo que você alcançou para a promoção pessoal. Nós vemos isso em 3 João, no capítulo 1, versículos 9 a 10. Um homem chamado Diótrefes. Não é um nome tão conhecido na Bíblia, mas está lá. E o interessante é que a Bíblia mostra que às vezes as más influências não vão sair da sua vida espontaneamente. Você já viu que aquelas pessoas que são boas conexões para você, normalmente você vai precisar fazer algum esforço. Mas aquelas pessoas que são más conexões, normalmente elas vêm rápido e de graça para você. E não vão sair espontaneamente da sua vida. Você vai precisar fazer algum esforço para poder afastar. Agora alguém pode perguntar: pastor, mas e se eu magoar essa pessoa? Se eu me afastar dessa pessoa e essa pessoa ficar magoada, ficar ferida? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. E se você não se afastar dessa pessoa e você magoar o seu destino? Você ferir o seu propósito. O apóstolo Paulo sabia que não poderia continuar com João Marcos, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma visão. Quando ele falou para o rei Agripa, ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E eu vou te dizer, você não vai cumprir plenamente o propósito de Deus na sua vida se você não souber dizer não a certas pessoas. Se você não souber dizer não a certos relacionamentos. Amém? Agora eu quero falar por último do insensato. Algumas pessoas saem da nossa vida, saem da nossa zona de influência, porque não vão entender o propósito de Deus em nós para a vida delas. Esses insensatos, eles devem ser ensinados, eles devem ser advertidos. Agora, eu costumo dizer lá em Petrolina, na nossa igreja, que, para mim, o maior milagre de todos não é quando um paralítico se levanta de uma cadeira de rodas,
não é quando um cego passa a ver. Eu amo ver essas coisas acontecerem. Mas para mim, o maior milagre de todos é transformar um tolo num sábio. E a distância entre o tolo e o sábio se chama mentoria, se chama parceria, se chama discipulado. Se você anda com o sábio, você vai se tornar sábio. Algumas pessoas vão se afastar de você como insensatas porque amam o mundo. Paulo falou sobre uma pessoa chamada Demas, que era cooperador dele, mas amou o presente século e foi para Tessalônica, ou seja, amou o mundo e se afastou de Paulo. Já pensou? Alguém que teve a oportunidade de ser treinado pelo próprio apóstolo Paulo e amou os prazeres do mundo e simplesmente foi embora. A Bíblia vai falar também de pessoas que são insensatas porque elas amam a fase anterior. João Marcos, eu falei, ele quis ficar num determinado momento na viagem e Paulo disse a Barnabé, olha, não vou ficar discutindo isso, se você quer ficar aqui, fica nesse lugar, mas eu vou avançar para o meu propósito. Tem pessoas que simplesmente não vão querer dar o passo que é necessário para a próxima fase, não vão querer pagar o preço que é necessário, não vão querer se dedicar da forma certa, não vão querer se consagrar da forma certa. O que é que você tem que fazer? Você tem que amar essas pessoas, mas seguir a sua carreira. Eu costumo dizer que eu desenvolvi o 10º dom do Espírito. O 10º dom do Espírito eu chamo de dom do adeus. Aleluia! O que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou investir 1 hora da minha vida para quem não valorizou os primeiros 10 minutos. Eu não vou insistir para você permanecer comigo se você não reconhece a unção que está sobre a minha vida. Aleluia! Jesus não agradou a todo mundo, Paulo não agradou a todo mundo, você também não vai agradar a todo mundo. Aleluia! Tem pessoas que simplesmente precisam ouvir o conselho que Deus deu ao faraó. Deixa o meu povo ir. Deixa aquela pessoa ir. Às vezes nós ficamos nos apegando, nós ficamos com ressentimento. Tem gente que até deixa a pessoa ir fisicamente, mas aí você fica seguindo a pessoa nas redes sociais. Ah, mas ela saiu agora da minha área de relacionamento. Ah, mas olha, ela está fazendo amizade com tal pessoa, ela está conversando com tal pessoa, ela foi para tal lugar. Deixa essa pessoa aí, sem ressentimentos, e comece a viver a sua vida, porque a sua vida não está presa a alguém que decidiu voluntariamente se afastar de você. Deus tem novas coisas para você. Você não pode amar tanto a fase anterior para se esquecer daquilo que Deus tem para frente. Algumas pessoas vão ser insensatas porque não vão entender o preço. Agora, de todas essas pessoas, como eu disse, seu destino nunca vai estar preso a alguém que decidiu sair da sua vida. Aleluia. E por último, eu quero responder mais uma pergunta. Qual é a melhor forma de fazer parcerias? E como eu falei à tarde, eu queria convidar o grupo de música para você ter a sensação que está acabando. Mas qual é a melhor forma de fazermos parcerias? Nós vemos na Bíblia 2 modelos de parcerias. Eu costumo chamar de 2 sistemas, 2 paradigmas. O primeiro desses sistemas é o sistema de Babel. Diga comigo, Babel. Quem conhece a história da Torre de Babel? O segundo sistema é o sistema de Pentecostes. Diga comigo, Pentecostes. Quem conhece a história do Pentecostes? Mais pessoas. Na história de Babel, lá em Gênesis, nós vemos o povo se juntando e fazendo parcerias. Mas eles fazem uma parceria para dizer, vamos construir uma torre que vai ser tão alta que vai tocar os céus. Vamos subir até onde Deus está. O sistema de Babel mostra a impossibilidade humana. Mas no sistema de Pentecostes, nós vemos a possibilidade divina. As pessoas se juntam e ao invés de dizer, nós vamos subir até o céu, elas dizem, o céu vai descer até nós. Aqui é o homem tentando fazer alguma coisa. Aqui é um povo consciente de que Deus vai fazer alguma coisa. Parcerias precisam nascer de Deus. Não nascem somente porque você fez um bom networking, porque você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que faz amizades. Não. Tem pessoas que Deus vai colocar perto de você. E você precisa estar sensível para isso. Aqui nós vemos a iniciativa humana. Nós vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Aqui nós vemos um povo orando até receber a iniciativa divina.
Tem coisas que você só precisa descansar e confiar em Deus. Ele vai colocar as pessoas certas perto de você. Ele vai colocar o contato certo perto de você. Parecia que José do Egito estava cada vez mais afundando na sua vida. Quantos conhecem a história de José do Egito? Amém. Se você pegasse muitos momentos da história de José e tirasse uma foto desses momentos, pareciam tragédias. Se você pega José sendo vendido pelos seus próprios irmãos e jogado em um buraco para morrer, e tira uma foto daquele momento, alguém vai olhar para a foto e vai dizer, coitadinho de José. Se você pega José sendo vendido por midianitas, que passaram e viram ele naquele buraco, vendido como escravo para os egípcios, se você tirar uma foto desse momento, você vai dizer, pobrezinho do José. Se você pegar o momento onde José estava já como escravo, servindo a Potifar, e aí ele é enganado pela esposa de Potifar e é lançado na prisão. Se você tira uma foto daquele momento, você vai dizer, pobrezinho do José. Se você olha para ele na prisão, quando seus amigos de cela são soltos e esquecem dele, você vai dizer, pobrezinho do José. Cada uma dessas fotos, pobrezinho do José. Só que a sua vida não é uma foto, sua vida é um filme. Amém. E se a cena não está boa, não é a cena final ainda. Uma pessoa lembrou de José e em um dia parecia que José só vinha afundando. Pode parecer que a sua vida só está afundando, mas uma parceria certa faz em um dia você sair da prisão para o palácio. Porque um dia de favor de Deus pode fazer mais do que 1000 dias de labor humano. Um dia de favor de Deus sobre a sua vida pode fazer toda a diferença. Uma conexão certa, uma parceria certa. Deus está para apresentar para você a pessoa certa. Talvez essa pessoa já esteja olhando para você, já esteja conversando com você. Você só precisa abrir os seus olhos espirituais. Orar pela iniciativa divina. Aqui em Babel, nós vimos sons diversos na terra. Eles se juntaram com uma só língua. E eles saíram com muitas línguas diferentes. Mas aqui em Pentecostes, eles vieram com muitas línguas diferentes. Mas se transformaram em uma só língua. Pentecostes corrigiu o erro de Babel. E ele mostrou um princípio muito importante. Unidade não é uniformidade. Cada um deles era diferente, mas eles conseguiram se ouvir debaixo de uma mesma visão. Uniformidade é querer que todo mundo seja igual. É como eu falei à tarde, eu chamar esse grupo de música e pedir para que esse violão seja igual a esse teclado. E dizer, olha, eu só quero música se vocês forem o mesmo instrumento. Ele não vai conseguir, ele vai se frustrar, porque é diferente. Mas unidade é eu reconhecer a diferença. Eu não preciso ser músico para saber a diferença desses instrumentos. Mas eu sei que se eles estiverem tocando na mesma harmonia, na mesma melodia, no mesmo ritmo, nós vamos ter música. Isso é unidade. É você reconhecer que o seu irmão é bem diferente de você. Você já percebeu isso? Olhe para o irmão que está do seu lado agora. Veja se ele parece com você. Ele é muito diferente. Ele tem uma história diferente, ele tem um chamado diferente, ele tem uma idade diferente, ele tem um temperamento diferente, ele tem uma linguagem diferente. Mas nós podemos entrar na mesma harmonia. Nós podemos entrar na mesma melodia. Nós podemos estar no mesmo ritmo. E esse ritmo se chama visão. E quando fazemos isso, nós fazemos a música ser tocada nesse lugar. Amém. Aqui o resultado foi desentendimento. Aqui o resultado foi entendimento mútuo. E a gente aprende com esse exemplo da Torre de Babel algo muito interessante. Falei isso à tarde também, quero exemplificar aqui. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Todo mundo conhece essa lei. Todo mundo já ouviu falar na física. O que é que essa lei diz? Se eu soltar esse papel, quem acredita que ele vai cair? Se você não acreditar, ele vai cair do mesmo jeito. Essa lei, ela mostra o seguinte: se eu jogar esse papel de baixo para cima, ele volta. Se eu jogar com muita força, ele sobe mais, mas ele volta do mesmo jeito. Ou seja, tudo
que eu tentar promover de baixo para cima, vai cair. Se eu tentar me autopromover, mas se eu me esforçar muito para me autopromover, fica um pouquinho de tempo mais em cima, mas cai de novo. Se eu tentar me ungir de baixo para cima, vai cair. Se eu tentar me levantar como líder de baixo para cima, vai cair. Não chove de baixo para cima. Mas essa mesma lei diz que tudo que cai de cima fica. Amém. Mesmo que eu tente devolver, mesmo que alguém tente rejeitar, Amém. mesmo que as pessoas digam, mas não tem cara de pastor, mas não está ungido para isso, mas não tem capacidade para isso, mas quem é essa pessoa, mas de onde ela veio? Se caiu de cima vai ficar. Quando a unção vem de cima de Deus para a sua vida, ninguém vai arrancar. Quando uma cura vem de Deus, ninguém pode tirar de você. Quando uma promoção vem de Deus para a sua vida, ninguém pode tirar de você. Agora eu queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia. Fiz isso no culto mais cedo, mas eu entendo que é importante que como igreja nós podemos fazer isso uma outra vez. Eu falei que você iria tocar no seu milagre. Quantos lembram disso? Essa é uma noite para você pegar o seu milagre, para você tocar no seu milagre, para você sentir o seu milagre na sua mão. Quantos querem sentir um milagre na sua mão? Aleluia. Pegue o seu vizinho. Pegue a mão do seu vizinho agora. O que você está fazendo? Você está segurando um milagre. Aleluia. Você está segurando um milagre vivo. Você não tem ideia de quantas vezes o diabo tentou destruir essa vida que você está segurando a mão agora, mas ele não conseguiu. O diabo tentou impedir essa pessoa de chegar ao culto hoje, mas ela conseguiu chegar. Tentou trazer doença sobre essa pessoa, mas ela está de pé, saudável. Tentou empobrecer essa pessoa, mas ela está aí prosperando. Tentou parar essa pessoa, mas ela está avançando. Olhe para o seu vizinho, diga para ele, meu irmão, você está olhando nesse exato momento para um milagre vivo. Diga, eu sou um milagre, a minha vida é um milagre. Aleluia. Você precisa aprender a desfrutar mais desse milagre. Você precisa reconhecer mais esse milagre. Vamos adorar ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Vamos cantar uma canção a Ele. Aleluia.